Hoje, 19 de dezembro, estamos aqui na Universidade Federal da Bahia para entrevistar a professora doutora Jacira Andrade Mota, no Instituto de Letras, e nós vamos começar perguntando o que se investiga na dialetologia. Bom, a dialetologia estuda a variação, como as línguas variam, como se fala diferente de um lugar para outro. Então, o básico da dialetologia é estudar a variação linguística. Então, vamos ver alguns exemplos para tornar mais clara essa noção. Por exemplo, aqui em Salvador, se diz minha tia, noite, o dia, isto é, se me diz je, nesse contexto, nos casos em que há um t ou um d diante de i. Mas sabemos que há outras áreas, as áreas do Nordeste, por exemplo, áreas do interior da Bahia e outras áreas do Nordeste, apresentam um outro tipo de elocução. Em vez de tia, dia, os falantes costumam dizer tia, dia. Essa é uma variação espacial, uma variação diatópica entre uma área e outra área. Podemos dar outro exemplo. Para aquelas bolinhas de vidro com que as crianças costumam brincar, nós aqui em Salvador chamamos bola de gude. Mas há outras denominações. Por exemplo, em capitais do norte, em Belém, em Manaus, por exemplo, se diz peteca para o que aqui se chama bola de gude. E em Sergipe se diz marraio para o mesmo objeto. São 3 denominações para o mesmo objeto com uma variação espacial. Mas há outros tipos de variação. Por exemplo, um falante pode dizer, o falante de maior grau de escolaridade, mais preocupado com a maneira de falar formal, de acordo com as regras gramaticais, vai dizer sempre nós vamos ou a gente vai. Um falante que não tem muita escolaridade ou até que não tem escolaridade nenhuma pode dizer nós vai ou a gente vamos. Essa é uma variação diastrática, uma variação entre estratos diferentes, um estrato escolarizado e um estrato não escolarizado, pouco escolarizado. É um outro tipo de variação. A dialetologia vai se preocupar com todas essas variações, embora o seu foco principal seja a variação diatópica. Professora Jacira, qual a importância da dialetologia? Eu acho que a principal importância é o conhecimento. Levar esse conhecimento de diferenças entre falantes de áreas diversas, entre falantes de estratos sociais diversos, entre falantes de gerações diversas. Não demos exemplo, mas pode haver também uma diferença geracional, uma geração falar de uma maneira e uma geração mais nova falar de outra maneira. Então, o primeiro objetivo é dar conhecimento dessa variação, tornar essa variação acessível a todas as pessoas. E eu acho que esse conhecimento tem uma consequência importante, porque na medida em que as pessoas sabem que pode-se falar diferente, que há outras maneiras de dizer a mesma coisa e que outros falantes dizem de outra maneira, isso faz com que as pessoas tenham menos preconceito linguístico, discriminem menos ou deixem de discriminar, o que seria o ideal, as pessoas diferentes dele do ponto de vista linguístico. Na medida em que se tem que aceitar todas as diferenças, a diferença linguística é uma diferença importante que tem que ser aceita por todas as pessoas. Como se faz uma pesquisa dialetológica? Quais os métodos específicos da pesquisa nessa área? Aí, vamos começar... Vamos começar com várias etapas, né? Porque antes de qualquer coisa, você começa escolhendo a área que você vai estudar. E tem que se deslocar para essa área. Como se diz, a pesquisa dialetológica é feita in loco,
isto é, em cada lugar a ser pesquisado. O pesquisador se desloca para aquela área, vai procurar naquela área pessoas que aceitem dar as informações necessárias e aceitem participar de uma entrevista respondendo às questões sobre as quais o pesquisador quer colher dados, né? Então, ele tem que fazer um certo número de entrevistas. Essas entrevistas hoje são gravadas. Antigamente, ao fazer essas entrevistas, o pesquisador tinha que anotar à mão, transcrever na hora o que o entrevistado estava dizendo. Hoje, as entrevistas são gravadas. Parte boa, porque a gravação registra com todos os pormenores aquela informação. E nós sabemos que quando temos que escrever no momento da fala, esse testemunho traz sempre algumas lacunas, porque ninguém consegue transcrever tudo na mesma rapidez com que o indivíduo está falando. Isso é positivo. Agora, por outro lado, pelo fato de ser gravado, você tem que ir em casa, no laboratório onde você for trabalhar, transcrever tudo o que o informante disse. Então, uma fase longa, penosa, difícil, é a de colocar no papel tudo o que se ouviu. E essa transcrição pode ser uma transcrição apenas grafemática ou, a depender do objetivo da pesquisa, tem que ser uma transcrição fonética, isto é, utilizando símbolos especiais para registrar exatamente como o indivíduo falou. Depois dessa fase de transcrição, é que você passa a exegese dos materiais, a análise dos materiais, vai verificar o que é pertinente, o que não é pertinente para a sua pesquisa, selecionar os dados, analisar. Então, como se faz, temos que passar por todas essas fases. Até, depois de analisado, claro, publicar os resultados. Pode-se fazer essa pesquisa por correspondência, por e-mail, por Skype, por WhatsApp? Antigamente, algumas pesquisas foram feitas por correspondência, mas essa não é a norma. Você mandar, antigamente, há pesquisas do fim do século IX, começo do século XX, feitas por correspondência. Se passava para uma determinada pessoa aquelas perguntas escritas para que a pessoa respondesse. Mas essa não é a norma e não é também o melhor método. O ideal é sempre você ir ao lugar, que a pesquisa seja feita em loco. Mas a gente tem que pensar que com as novas tecnologias é possível, por exemplo, fazer por Skype, seria uma possibilidade. Só que, no caso de fazer por Skype, por exemplo, a utilização do Skype não vai afastar a necessidade de estar alguém, um outro pesquisador, um pesquisador auxiliar, no local em que vai se realizar a entrevista. Porque esse pesquisador vai ter que procurar a pessoa adequada dentro do perfil pré-configurado para que essa pessoa dê as informações e ele é que vai ter que fazer esse registro, passar essas informações via Skype, colocar a pessoa diante de um aparelho e fazer com que chegue a outro pesquisador. Então, de qualquer forma, vai haver um pesquisador em loco. Que habilidades deve ter o pesquisador interessado nessa área? Várias habilidades. Primeiro, o pesquisador tem que ter disponibilidade. Tem que se dispor a ir a campo, fazer a pesquisa empírica no local que ele quer pesquisar. Tem que ter uma certa capacidade de falar, fazer a entrevista, colocando o entrevistado, tanto quanto possível, à vontade. Fazer com que ele não se sinta pressionado, não se sinta investigado, que ele consiga falar do modo espontâneo, aquele modo com que ele, em geral, fala normalmente em casa, com a família, etc.
É claro que isso nem sempre é fácil, nem sempre se consegue, mas o pesquisador tem que ter essa habilidade, pelo menos fazer o possível para que consiga, para que seja possível obter uma entrevista em que o entrevistado fale livremente, espontaneamente, etc. E tem que ter também a capacidade de depois analisar aqueles dados, porque você volta do campo com uma imensidão de dados, uma quantidade grande de dados, e tem que fazer a seleção do que importa, do que não importa, do que é que você vai estudar. Tem que fazer esse tipo de análise, que também é uma análise custosa, que se segue à transcrição. A transcrição talvez seja a fase mais dura desse tipo de pesquisa. Quais são as especificidades da pesquisa dialetológica no Brasil? Bom, no Brasil, a pesquisa dialetológica sistemática iniciou-se, é claro, muito mais tarde do que a pesquisa na Europa. A primeira pesquisa sistemática foi feita por Nelson Rossi, no fim dos anos 50 e início dos anos 60 do século passado. O primeiro atlas linguístico brasileiro, o primeiro atlas linguístico feito no Brasil é o Atlas Prévio dos Falantes Baianos, que foi publicado em 1963. E as pesquisas para esse atlas começaram em 1958. Então, é claro que no Brasil a dialetologia começou muito mais tarde, depois de que a dialetologia já estava bastante desenvolvida na Europa, né? Mas a dialetologia no Brasil, apesar de ter começado já mais tarde, teve uma continuidade. Eu acho que isso é um ponto positivo, né? Porque, bom, até 1996, quando começou o projeto Atlas Linguístico do Brasil, foi possível publicar 5 atlas regionais. O Atlas Prévio dos Falantes Baianos, o esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais, o Atlas Linguístico da Paraíba, o Atlas Linguístico de Sergipe e o Atlas Linguístico do Paraná. Então, houve essa continuidade durante essa fase seguinte à publicação do Atlas Prévio dos Falantes Baianos. E depois de 1996, com a implantação do projeto Atlas Linguístico do Brasil, aí sim a dialetologia do Brasil implementou uma série de outros atlas e principalmente através de trabalhos de pós-graduação, de monografias, dissertações, teses, etc., de modo que agora o número de atlas nessa fase já é muito grande. É claro que nem todos, aliás, a maioria deles ainda não foi publicada, porque foi publicado em termos de dissertação, estão nas universidades, nos arquivos das universidades, mas ainda não estão acessíveis a um público tão grande. Mas a dialetologia no Brasil continua a produzir trabalhos, tanto em termos de atlas linguísticos, quanto em termos de trabalhos, de pesquisas, de artigos, etc. Quais os desafios da dialetologia brasileira? Bom, eu acho que há alguns desafios. O primeiro desafio que eu vejo é, por exemplo, a publicação dos novos volumes do Atlas Linguístico do Brasil. Temos os 2 primeiros volumes publicados, foram publicados em 2014. Nós já estamos em 2018, passaram-se 4 anos e ainda não conseguimos publicar o 3º volume. Então, no momento, o maior desafio é a publicação desses volumes. Eu imagino que teremos cerca de 20 volumes. Podemos ter uns 20 volumes, mas estamos no 2º. Então, de certa forma, estamos atrasados em relação ao que se exige hoje de publicação, de divulgação. Apesar da divulgação em artigos, em congressos, em publicações em revistas, mas a publicação como Atlas está atrasada, né? O volume 3 está quase pronto, mas precisa ser terminado e precisa ser impresso, divulgado, etc. Acho que esse é o maior desafio. Agora, é claro, há outros desafios. Se nós pensarmos, por exemplo, a longo prazo, vai chegar uma época em que
vai se pensar em rever os dados, fazer novos inquéritos de modo a confrontar os dados da agora, 96, fim do século XX, começo do século XXI, com dados do fim do século XX, por exemplo, né? Com novos dados, que é a maneira de se verificar como a língua se comportou durante 20 anos, 25 anos, 30 anos. E daí verificar se houve mudanças. Os indivíduos que hoje dizem tia, dia, continuarão durante esses próximos 20 anos a dizer tia, dia, ou vão passar a dizer tia, dia, porque tia, dia é a forma de falar, é a locução mais prestigiada, é a que está veiculada pela mídia. Então, será que esse grupo nordestino, que até então, até hoje ainda diz tia, dia, vai mudar, vai deixar de dizer tia, dia para dizer tia, dia? Será que a alfabetização vai atingir todas as classes e aqueles que hoje dizem nós vai, vão deixar de dizer nós vai? Nós sabemos que as novas gerações estão com um nível de alfabetização muito maior. E a alfabetização, a presença da escola, elimina esse tipo de variante que nós dissemos que se chamam diastráticas. Então, para ver isso, é preciso pesquisar daqui a alguns anos, voltar às mesmas localidades, fazer outros inquéritos, começar um novo atlas, uma nova pesquisa, para que se tenha esses dados. Então, isso é um desafio a longo prazo, mas é um desafio para as futuras gerações. Bom, essa foi a nossa última pergunta. Então, gostaríamos de agradecer a senhora pela disponibilidade. Muito obrigada. Ok, muito obrigada a vocês.